Oi pessoal, tudo bem? Eu já comecei a gravar o livro Conversando com Deus, esse livro do Neale Donald Walsch, que traz o diálogo dele com Deus e que ele diz que vai mudar a nossa vida, esse diálogo, desde que nós estejamos prontos para entender a mensagem que ele está passando aqui de forma coração e mente abertos. Se a gente ainda tiver com crenças que nos limitam, aí fica para a próxima. Porém, eu vou começar esse livro, vou começar a estar publicando os vídeos a partir do próximo mês, que aí eu posso fazer 3 vezes por semana com regularidade, e para isso eu preciso gravar com um pouco de antecedência. Porém, hoje eu vou citar só uma parte aqui desse livro, onde em uma das respostas Deus diz assim que vocês estão envolvidos no processo de criar em todos os momentos. E ele diz que não só criar para a nossa própria, individualmente, para a gente, para a nossa própria experiência, mas a gente é responsável também por criar aquilo que está acontecendo no macro, no nível macro. E aí é que eu trago o tema do vídeo, que é o Ho'oponopono, que é esse livro aqui do Joe Vitale, o Limite Zero, é um livro fantástico para a gente entender o que é o Ho'oponopono, que é uma técnica de limpeza de memórias, mas é muito mais do que uma técnica, é uma filosofia, onde a gente entende exatamente isso que Deus está explicando ali no livro Conversando com Deus, e em vários livros que eu já trouxe aqui no canal também, que nós somos responsáveis, como o do Napoleão Hill, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, também, que diz que é exatamente isso. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece e também contribuímos para o que acontece no todo, no geral. E aí eu estava pensando em fazer, eu já fiz no ano passado, creio, um vídeo especificamente nesse mês de setembro, com relação àquela campanha do Setembro Amarelo, que é para estar trazendo à tona um assunto que a gente não fala muito, que é meio difícil de falar, que é o suicídio, que é pessoas então que resolvem porque não conseguiram de uma forma ou outra aquela vida que eles gostariam de ter, aquela satisfação, aquela alegria, e aí acabam optando por dar fim, sem entender que quando elas tomam essa decisão, é aí que elas estão fazendo com que o mais difícil aconteça, com que elas estão colocando mais ainda para frente aquele momento que elas gostariam de estar vivendo, que é o momento da realização, que é possível aqui nessa existência. Porém, quando a gente entende que tudo é a gente que cria, e a gente começa a mudar em nós. E o Ho'oponopono então diz que uma forma muito interessante de fazer isso é, como o Ho'oponopono é limpeza de memórias, a gente entender que tudo aquilo que está acontecendo de ruim, aquilo que está de ruim também, Deus diz no livro aqui do Neale Walsch, que isso é muito relativo, porque nós estamos no relativo. Então tudo tem o seu tem o seu oposto. E aí então, se aquilo que está acontecendo que a gente não está gostando nesse momento é apenas uma memória, então a gente tem que limpar essa memória que está impedindo que isso aconteça. Então aquela pessoa que está apertando os nossos botões, aquele chefe que promove todo mundo e não a gente, que não reconhece o nosso trabalho, aquele marido, aquela mulher que também que não está dando certo, aqueles filhos que não têm consideração, aqueles vizinhos barulhentos, tudo isso é uma oportunidade da gente limpar na gente aquilo que a gente precisa tirar do caminho para alcançar aquela felicidade, aquela vida tranquila, aquela vida onde a gente pode ser, fazer e ter tudo que a gente desejar, como os Abrahams explicam no livro Peça e Será Atendido, que eu fiz também. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, e que Deus fala também nesse livro Conversando com Deus, que quando a gente consegue entender as leis naturais, a gente pode ser, fazer e ter tudo que a gente quiser. E aí então, trazendo novamente para o Ho'oponopono, e eu gostaria de estar trazendo então aqui aquilo que eu entendi, que eu compreendi do seminário que eu fiz com o Dr. Hewlett, que é quem trouxe essa técnica havaiana, que quem começou realmente a divulgação bem antes dele foi a Morná, que é a mentora dele. E aí mas foi ele que trouxe, depois que ele teve uma experiência bem interessante ali no hospital psiquiátrico, em que ele curou vários pacientes assim de doentes psiquiátricos
psiquiátricos que tinham até cometido crimes baseados nessa anomalia mental que eles tinham. Ele curou uma ala inteira de um hospital sem chegar perto, sem tocar nos pacientes, sem estar dando a eles nenhum remédio. Ele curou apenas limpando nele. E aí, se a gente pode curar então desse jeito, limpando na gente aquela anomalia que está no outro, aí eu pensei, desse jeito nós podemos também, eu posso também contribuir para a cura daquele que está passando por um período tão difícil, está passando por uma depressão tão profunda, que está pensando em pôr fim à própria vida. Quem sabe essa não é a minha contribuição, já que Deus diz também ali no livro Conversando com Deus, eu já vi muitos outros, que o nosso objetivo é se melhorar e ajudar o outro a melhorar também. E aí eu também me inspirei em um vídeo que eu vi da Pedrina Pena, minha amiga mais recente agora, que ela tem um canal dela lá com esse mesmo nome, em que ela diz que ela saiu de uma situação de depressão no momento em que ela entendeu que ela não era a vítima. Ela está fazendo uma caminhada e ela está fazendo uma das coisas que os Abrahams também dizem para fazer lá ali nos processos deles. Eles passam 17 processos para a gente estar chegando no estado de bem-estar, para então estar conseguindo ser, fazer e ter tudo que a gente desejar, aprender a receber. Eles falam do processo de contemplação, que nós devemos contemplar a beleza, a gente deve ver a beleza em tudo, como aquela coisa também do a tudo dai graças. E ela vai fazendo essa caminhada e vai mostrando a paisagem, vai mostrando as árvores, vai mostrando as flores do caminho e achando, enaltecendo a beleza de tudo isso, e ao mesmo tempo ela fala da gratidão. E ela fala também do fato de ter deixado de se vitimizar, aquela coisa de ter saído realmente ali do meio dos frascos e comprimidos, porque é só assim, quando a gente se responsabiliza, aí a gente entende que aquilo que está acontecendo com a gente, que está nos levando, nos encaminhando para um processo de depressão, que pode culminar em a gente tirar a própria vida se a gente não ficar alerta, se a gente soltar mesmo todas as rédeas da nossa mente. O livro dos Espíritos diz ali na pergunta de Allan Kardec se nós somos influenciados nos nossos pensamentos. Ele diz que a resposta é mais do que a gente imagina. Porque como nós estamos nesse campo, vastíssimo campo eletromagnético, onde tudo é informação, tem as informações dos nossos próprios pensamentos desde o início da criação e tudo mais no campo geral. Então nós, além da gente estar sendo influenciado pelos nossos próprios pensamentos, também nós somos influenciados pelos pensamentos que estão ali estão sendo colocados no campo. Uma das formas de limpeza do Ho'oponopono são as 4 frases: eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigada. E tem gente que não entende isso, eu sinto muito. E aí eu entendo o Dr. Hugh Lane, pela explicação que ele deu. Ele disse que o significado o eu sinto muito eu estou consciente, eu me conscientizo de que isso são memórias que eu tenho em mim, que estão vindo à tona, que estão trazendo esse comportamento nessa pessoa que não está me agradando. E aí, e eu acredito que isso se compreende exatamente por isso. São memórias desde o início, não dessa vida. E isso passa por a gente já ter entendido, já ter compreendido, a gente que compreende a reencarnação. E aí, então, e a segunda frase, eu sinto muito, por favor me perdoe, ele disse que é um perdão que a gente está pedindo para a gente mesmo, para a divindade e para a nossa criança interior, que é ali aquela que foi guardando como subconsciente todas essas memórias de dor que nos limitou até agora, que nos fez sofrer. Ele tem no seminário, ele passou uma meditação para fazer com a criança interior, que basicamente consiste em a gente estar se acalmando a mente, a gente está usando a respiração para se acalmar e a gente está então ali visualizando a nossa criança interior, pedindo licença a ela para estar abraçando, pedindo licença a ela para estar se comunicando com ela, para estar
tocando ela, e aí a gente vai também pedindo, repetindo as frases, para que ela nos perdoe pelo fato de a gente ter acumulado tanta memória que nos limitou, que nos fez sofrer. E sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo e muito obrigado. E ele disse que é o básico, agradecer e amar. E ele disse que às vezes a gente não precisa nem dizer as 4 frases, a gente basta apenas a gente repetir eu te amo, obrigada. E aí eu pensei que nesse caso a gente poderia, e eu estou fazendo isso sempre, porque isso sempre me vem quando eu vou fazer minhas orações, sempre me vem rezar para os suicidas. E aí eu pensei, mas não tem ninguém na minha família que se suicidou, ainda bem. Mas aí me veio aquela máxima de Jesus Cristo, quando ele estava ali pregando no templo, e aí veio alguém e falou, olha, sua mãe e os seus irmãos estão aqui. E ele falou assim, quem é a minha mãe, quem são minhas mães, quem são meus irmãos? Aí então é isso, se nós estamos todos ligados, como o conto Sutratma do colar de pérolas, que a pérolazinha, como se fosse cada um ser humano, e a pérolazinha, quando conseguiu olhar para dentro dela, parar de se ligar ao externo, de se influenciar pelo externo, ela percebeu que o mesmo fio que passava dentro dela, passava dentro de todas as outras, a nossa centelha divina é a mesma, então seja quem quer que esteja se suicidando nessa vastidão, nesse mundo, é da minha família. E me toca. E aí então, dessa forma, sempre que eu faço a minha oração agora, eu peço para que se limpe em mim o que está contribuindo para essa pessoa. E aí, porque é difícil dizer para uma pessoa que está totalmente inconsciente, está se deixando levar pela depressão, que ela tem que ter pensamento positivo. Isso é impossível, é chovendo molhado. Mas aí eu trago aqui o exemplo ali daquela pessoa que é o Camilo Castelo Branco, que se suicidou em 1890, e ele tá ali, ele traz o relato dele no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, que foi intermediado pelo Leon Denis, e ali ele aparece como Camilo Cândido Botelho. Ele se suicidou com um tiro na cabeça, ele que era um escritor, poeta, e que veio sofrendo de depressão, ele sentiu um vazio muito grande, depois começou a perder a visão, e aí ele foi ficando cada vez mais deprimido e escorregou, foi para o fundo do poço mesmo e acabou dando um tiro na cabeça porque ele achava que o sofrimento dele acabaria ali no momento, acabou, nossa, eu estou sofrendo muito, eu estou nesse vazio, eu tô quase cego, eu não consigo mais trabalhar. Então eu vou pôr fim a esse sofrimento, é esse o pensamento que a pessoa suicida tem, eu vou pôr fim a esse sofrimento. E ali no livro ele mostra que ele simplesmente começou o real sofrimento dele. Então eu queria trazer esse relato para tá trazendo a minha contribuição para você que está deprimido. Faça como a Pedrina, então, que ela conseguiu reverter isso, entendendo que ela não era vítima e agradecendo. Uma coisa, quem sabe, não é possível, pode ser que seja possível, quando a gente está deprimido, a gente está completamente sem conseguir entender realmente, começar a agradecer, agradece ainda que seja maquinalmente, agradece, acredita e agradece, acredita que o que está acontecendo, de alguma forma, inconscientemente, você escolheu em algum momento, eu escolhi em algum momento quando eu estou sofrendo. E aí, isso por quê? Porque eu tenho memórias de dor e limitação que eu vim acumulando desde o início e que agora está fazendo com que isso venha à tona, mas é só para que eu possa limpar. E agradecer especialmente aquelas pessoas ou aquelas situações que estão fazendo isso vir à tona em mim. O Dr. Hewlett dá um exemplo no seminário dele de quando ele estava vindo para fazer o seminário, no voo, ele disse que tinha uma criança que chorava muito. E ao invés dele se desesperar e ficar pensando, mas por que não ficou em casa essa criança? Por que a mãe não faz ela parar de chorar? Ele começou a agradecê-la e limpar nele, limpa em mim o que está contribuindo para que essa criança chore. E aí ela parou de chorar. Aí então, o meu recado dessa vez, é esse o meu
a minha contribuição de alguma forma. Eu não sei se esse vídeo vai chegar a alguém que por acaso esteja nesse momento, que está entrando em uma fase de depressão e já esteja bem no profundo mesmo dessa fase de depressão, que possa até, infelizmente, estar pensando em se suicidar, que poxa, se dá mais uma única chance, quem sabe, e quem sabe lançar a última, sei lá, que eu posso entender que possa ser que ajude, que ali no livro também, Conversando com Deus, quando Deus está falando sobre a não existência do inferno, como é pregado, como eu aprendi na minha religião, que o inferno é o oposto do céu e que o oposto de Deus é o diabo que está lá, e que aí, se eu não seguisse aqueles dogmas que estavam me sendo passados, como entender que Deus é ciumento e vingativo, que é pai de um único filho, que vai nos julgar no final, eu iria para o inferno. A gente vai para o inferno se não entender isso e sofrer eternamente. Aí Deus explica que ele jamais faria isso, e ainda que fosse, que ele pelo menos exterminaria a criatura e não deixar sofrendo eternamente. Acho que é o cúmulo da maldade, seria. Acho que nem do ser humano a gente deve esperar isso, que dirá de Deus. E aí, então, e aí o Neil Walsh fala assim, tá bom, então se não existe inferno, eu posso fazer o que eu quiser. Aí a resposta de Deus é a seguinte: se você só se regula pelo medo, se você precisa ter uma coisa sobre a sua cabeça, assim, vai cair aí sobre você, vai te espatifar todo se você não seguir por ali, se você não fizer como tem que ser. Se você não entendeu que tudo que você faz para o outro volta para você, que o melhor que você possa fazer para você, até egoisticamente falando, como os Abrahams e o professor Hélio Couto também, eu já ouvi falar disso, da gente agir o melhor possível com o outro egoístamente. Não pensando, eu vou fazer porque assim eu vou receber de volta. Não, mas sabendo, entendendo, consciente de que tudo que a gente faz para o outro volta para a gente, porque esse está no princípio da causa e efeito, que é uma lei natural, e essa é absoluta. Aí então eu lanço isso. Se você que está entrando nesse processo de depressão, ou você que já está num estado bem mais adiantado, que possa estar pensando em se suicidar, então tenta pensar, olha, mas se eu me suicidar para sair dessa situação que eu estou achando que está difícil, vai ficar mais difícil ainda. E tem aí o exemplo do Camilo Castelo Branco, que tá no livro Memórias de um Suicida, e eu acredito tem coisas que o Chico Xavier já falou disso também, de quando a gente vê uma pessoa com alguma anomalia física, uma pessoa tetraplégica, que já nasceu assim, uma pessoa cega, uma pessoa com algum distúrbio mental, que bem provavelmente é porque numa vida anterior ela fez alguma coisa que avariou o corpo dela, o corpo físico, que é como se a gente recebesse uma casa linda, uma casa nova, toda perfeita, e a gente começasse a furar as paredes, tocar fogo no teto, quebrar os móveis. Aí quando a gente volta novamente naquele lugar para morar, não seria justo a gente receber uma casa novinha de novo se a gente não cuidou da primeira, se a gente acabou com a primeira. A gente vai pegar aquela casa do jeito que a gente fez com que ela ficasse, não é? Então, aquela experiência fica mais difícil ainda quando a gente vem para concluir aquele período que a gente deveria ter ficado na casa. Então, gente, é isso que eu queria deixar para vocês nesse meu vídeo sobre o Ho'oponopono, que trouxe um monte de outras coisas, e explicando que o Dr. Hewlett também disse como é que pratica isso. Tem várias ferramentas, como algumas que eu já trouxe em outros vídeos do Ho'oponopono, que eu deixo a playlist completa aqui. Tem, por exemplo, a gota de orvalho, que eu até deixo a ativação do lápis borracha, que ele próprio faz no seminário. Eu peguei um pedacinho e coloquei no vídeo, você pode dar uma olhada. Tem o gelo azul, tem o cipote, algumas das ferramentas, tem algumas ferramentas que a gente come também, como a jujuba. Ele disse que é uma ferramenta de limpeza que faz a gente estar no lugar certo na hora certa, por exemplo. Tudo isso ele passou lá no seminário e eu fiz vídeos falando sobre isso, estão nessa playlist. Mas o básico, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada. Então, essas frases
Ele diz que a gente deve repetir incansavelmente, repetir na nossa cabeça incansavelmente. Precisa ser 108 vezes? Não, não precisa ser 108 vezes, ele disse. Mas se funciona para você 108 vezes, pode ser também 108 vezes. Eu também já vi pessoas dizendo que não adianta repetir como um papagaio, porque a gente, sem entender o que as frases querem dizer, como eu disse aí no início do vídeo, o que cada uma quer dizer. Porém, o Dr. Hugh disse também que a gente não deve intelectualizar, deve apenas fazer. Ele repetiu o tempo todo, just do it, apenas faça, apenas faça, apenas faça. Ele disse que a única coisa que ele veio fazer nessa encarnação dele, que já terminou há alguns, acho que há 1 ou 2 anos, que era fazer essa limpeza para ele, para os outros, limpar nele, porque ele dizia, tinha uma mãe, por exemplo, que perguntou como que ela fazia para consertar o filho dela, digamos, não foi exatamente com essas palavras. Ele falou, limpe você. Não há nada para fazer por ele, se limpa em você, apenas limpa em você. E aí ele disse, apenas repita, ele disse que ele passava 24 horas do dia repetindo, e ele repetiu, não intelectualiza. Então se você não entendeu o que significa cada uma das frases, continua repetindo, apenas repita. E aí, o que eu faço é, eu peço com relação aos suicidas, eu sempre digo na minha oração, e toda vez que esse pensamento me vem, por favor, divindade em mim, limpa o que está contribuindo para essa pessoa que agora está pensando em suicidar, limpa em mim o que está contribuindo para tantos suicídios. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada. Então é isso que eu deixo para você que por acaso esteja pensando em se suicidar, e como eu disse, não tem ninguém da minha família biológica, mas especialmente nesse momento agora, estou fazendo esse vídeo agora em setembro, eu me lembro de uma pessoa próxima a um amigo. Eu não conhecia essa pessoa pessoalmente, mas é próxima desse amigo, amigo de um amigo, até uma pessoa que veio algumas vezes, deixou algumas mensagens em alguns vídeos meus, esse meu amigo, e que se suicidou exatamente no dia do meu aniversário, 18 de outubro, acho que há 3 ou 4 anos atrás. E aí então isso vem também, eu pensei, nossa, mais uma coisa para me deixar alerta que eu devo fazer alguma coisa. Então o que eu estou fazendo é essa limpeza em mim, para que todas as pessoas que por acaso forem se suicidar, estiverem pensando, estiverem com essa intenção, possam conseguir ter um insight, ter um minuto de lucidez e começar a agradecer pelo que tem. Tem muita coisa. E começar a entender que pensar que vai terminar com o sofrimento é apenas ilusão. O sofrimento vai apenas começar. Para entender isso melhor, basta ler o livro da Ivone Pereira. E aí então, gente, eu deixo aqui para vocês essa minha reflexão com essa parte do Ho'oponopono. O Ho'oponopono não serve só para ajudar as pessoas que estão em depressão, mas serve para tudo, para todos os problemas, e até para limpar também memórias que estão nos limitando financeiramente também. A gente pode pedir que a divindade limpe na gente essas memórias, e não esquecendo que tudo que está pegando, que tudo que está nos incomodando, a gente deve limpar na gente primeiro. Tá bom? Então eu espero que se você quiser saber mais sobre o suicídio, é o livro da Ivone Pereira, eu não tenho aqui. Sobre o Ho'oponopono, esse livro aqui é muito bom, é o livro Zero Limite do Joe Vitale. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e já para a próxima semana, nós já vamos estar no novo mês, eu já começo então o livro que a gente vai fazer agora de cabo a rabo inteirinho, que é esse aqui, Conversando com Deus, tá bom? Que ajuda também a sair da depressão, ajuda também a gente entender que essa vida é tão grandiosa, é uma oportunidade tão maravilhosa, e que a gente pode passar por ela de uma forma a poder fazer e ter tudo que a gente quiser, se a gente entender, e esse livro mostra como, tá bom? Espero que você venha comigo se você quiser saber mais, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!